minha boca come capoeira de valor. Eu sou livre como o vento, sou da rua focinho, camaradinho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome civil é Antônio Alencar Filho, socialmente me chamam de Alencar. Eu sou professor de Educação Física do IFPA Campus Tucuruí e mestrando no curso de pós-graduação em Educação e Cultura da UFPA Campus Cametá. Eu agradeço a todos os envolvidos e envolvidas com essa ação humanista, que o Tessituras Formativas está realizando. E agradeço especialmente aos capoeiristas, às capoeiristas, e ao Malungo, Centro de Capoeira Angola, que são os principais sujeitos desse trabalho. Mestre Bel, Mestre Leal, Treinela Lira, Treinela Darcica, Monitora Quequé, Monitora Dadá, e todos os outros vadios e vadias do Malungo Centro de Capoeira Angola. Agradeço, vocês fazem parte da pesquisa, fazem parte da minha formação e fazem parte do processo histórico, enfim, da minha vida. Estão dentro da pesquisa e eu carrego vocês também comigo. Eu carrego a pesquisa comigo. Antes de falar sobre a relação da ladainha cantada agora há pouco com a pesquisa, eu vou falar para vocês 3 momentos da minha formação, da minha vida, relacionado à capoeiragem. O primeiro deles foi na minha infância, em Morelândia, Pernambuco, minha cidade natal. Em um dia de sexta-feira, eu avistei uma roda humana no meio da rua, em Morelândia, e ouvi som de instrumentos, cantos, movimentos e um ajuntamento, várias pessoas. O garoto foi lá, curioso. Eu vi diversos movimentos quando me aproximei, observei o ritual, movimento carambela, cambalhota, bunda canastra estão relacionados, alguns pontapés, piruetas, giros. Na época eu conhecia assim esses nomes, claro que tem outros nomes, mas estava relacionado. Pedi licença e me deixaram participar de um dos jogos. Eu joguei, fui conduzido do início ao fim, não sabia quase nada, do tamanho do universo da capoeiragem. Sobrevivi e fiquei encantado, achei fascinante, tudo que estava envolvido naquele momento. Foi a minha primeira leitura de um livro não convencional, que é a capoeira. A capoeira é um livro, também é um livro vivo, dinâmico. Enfim, durante a educação básica não tive nenhuma experiência relacionada à capoeira, e na educação infantil, nem no ensino médio. Durante a minha formação em educação física, no curso de educação física, também não tive
nenhuma experiência relacionada à capoeira. Concluí o curso. Depois comecei a ministrar aulas de educação física em Goianésia do Pará. O currículo não apresentava a capoeira e eu procurei incluir nas minhas aulas e no currículo a prática, o ensino da capoeira, porque eu achei necessário, importante para as alunas, para os alunos e para mim, e uma forma justa de valorizar a cultura negra, a capoeira, porque ela ia proporcionar uma formação unilateral, uma formação muito grandiosa, ia ser muito bom para as aulas de educação física. Mesmo eu não tendo formação nenhuma na capoeiragem, só aquele momento que eu relatei agora há pouco, e não ter formação nenhuma no curso de educação física sobre capoeira. Então eu busquei estudar, ler alguns livros e vídeos no YouTube e procurei colocar um pouco de forma superficial, mas procurei colocar e aprender e ensinar juntamente com os meus alunos. Era uma troca sobre os fundamentos da capoeira, principalmente a questão da movimentação. Não sabia tocar nenhum instrumento, não sabia cantar, e não sabia diversos outros fundamentos da capoeira. Um ou outro movimento, colocava a música no celular mesmo, e começávamos. Porque eu procurava fazer o que não fizeram na minha formação na educação básica, nem no curso de educação física. Procurei fazer. Quando foi aprovado o concurso de FPA, no currículo também tinha educação física. No currículo de educação física, a capoeira ela aparecia, só que de forma superficial. Eu fiquei, oxe. Aqui também, só que era menos pior do que no Lucílio, porque pelo menos estava lá capoeira, mas era de forma superficial. Não tinha instrumento, tinha uma caixa de som que poderia ser utilizada, tinha diversos outros materiais, mas para outras manifestações, outros conteúdos, outros temas. Para capoeira, na época não visualizei nada, mas continuei ministrando as aulas. E com aquela necessidade de eu preciso de uma formação na capoeira, eu preciso aprender mais. O que eu conquistei, o que eu procurei aprender, a minha experiência não era suficiente. E onde eu iria encontrar esse conhecimento, essa formação? No curso de educação física, por experiência própria, não obtive nada relacionado à capoeira. Então tinha que ser na rua, em um dos coletivos, em uma malta, em um bando, enfim, de capoeira. Mas eu vi uma possibilidade no mestrado, em Cametá. Mas é academia sim, mas poderia fazer algum estudo relacionado à etnografia. Foi aprovado e a oportunidade, a terceira experiência, ela surgiu não diretamente dentro da universidade, mas foi devido ao meu orientador, doutor Augusto Leal, que possibilitou essa vivência, essa experiência. Ele, na época, era treinel, e uma das nossas conversas sobre orientação na UFPA, sobre delimitação de tema, projeto, enfim. Ele me fez o convite de participar das aulas treinos do Malungo Centro de Capoeira Angola, do coletivo de Cametá, que ocorriam na casa dele, no quintal da casa dele. Eu achei interessante porque
E uma dessas nossas conversas sobre orientação, nós falamos sobre uma tensão que ocorreu em relação à educação física com os capoeiras. De forma mais precisa, com o sistema CONFEF-CREF, ou seja, o Conselho Federal de Educação Física e os Conselhos Regionais de Educação Física, com o ensino, com a prática da capoeira. Ou seja, ocorreram intervenções no Brasil, do sistema CONFEF-CREF, direcionados aos capoeiristas, ao ensino dos capoeiras. E a pesquisa, ela trata especialmente dessa parte, a partir da lei 9696-98, que possibilitou a criação do sistema CONFEF-CREF e a intervenção, a intromissão dele em práticas culturais, dentre essas a capoeira e os capoeiristas também na formação. Então, esse convite, ele iria ser fundamental para entender como a capoeira era produzida, como a capoeira estava sendo produzida, construída por quem, e todos os outros processos, né, relacionados aos fundamentos, e principalmente iria contribuir com a minha formação, que eu pretendia buscar, estava com muita vontade de aprender um pouco mais de capoeira para levar para os meus alunos, toda a importância, todo o processo educacional, o processo histórico, o processo de construção de instrumento, de ladainha, o canto, todo o ritual que eu não tive a oportunidade até então. E adentrei, foi feita a pesquisa participante, a etnografia, e é um dos momentos mais especiais e fundamentais da pesquisa. A ladainha, ela foi construída durante a etnografia, durante a pesquisa participante, junto ao Malum Centro Capoeira Angola. É uma produção coletiva que não foi publicada ainda em CD, não foi gravada ainda. Então vai ter revisões da letra, enfim. Mas eu resolvi cantá-la porque o instrumento, o berimbau, que eu estava manuseando, foi construído por mim devido à aprendizagem, ao processo cultural e de educação e cultura, se comunicando, se relacionando, dialogando junto. Esse conhecimento ancestral, os malungos e as malungas me passaram, ou seja, eu tive o privilégio, a oportunidade de construir todo o instrumento, o berimbau. Cabaça, verga, corda, processo de lixamento, pintura, toda uma ciência, todo um conhecimento muito denso que eu ia levar mais ou menos 1 hora para explicar, ou bem mais, para explicar todo o processo da produção, da fabricação do instrumento berimbau. Fora as questões simbólicas que tem nele e os diversos usos que tem nele, o processo histórico de transformação, os seus parentes, enfim. E no meio da ladainha tem o título da pesquisa: Capoeira é tudo que a boca come. É uma frase do mestre Pastinha, um dos maiores mestres de capoeira Angola da história, que eu achei muito interessante para colocar no título, eu e meu orientador, porque é uma característica dos e das capoeiristas. Capoeira é tudo que a boca come. Diz o que é a capoeira e, ao mesmo tempo,
não limita, não define. É como se fosse assim, eu digo e não digo. É um mecanismo, é um elemento de defesa que a cultura popular utiliza para se defender de intervenções, de repressão, de controle, vindas normalmente do governo, do colonizador, de quem busca conquistar. Então, é tudo que a boca come. O sentido denotativo e conotativo tem uma densidade de interpretações. E nós colocamos como uma pergunta: capoeira é tudo que a boca come? E durante o trabalho a gente vai dando algumas respostas, ou problematizando mais ainda, fazendo algumas perguntas. E também, às vezes, afirmando que ela é tudo que a boca come, desde que seja elemento subversivo de resistência, de humanização e de libertação das pessoas. Dando continuidade à palestra, enfim, à socialização da pesquisa que desenvolvemos, e o meu orientador, o professor Dr. Leal, nesse momento nós vamos falar sobre o método da pesquisa. Na verdade, a multiplicidade dos métodos, porque, no geral, a pesquisa tem uma concepção histórica e antropológica. No entanto, em cada capítulo tem elementos de outros métodos. Por isso que eu digo que é uma multiplicidade de métodos, que nós procuramos dialogar com eles para chegar em uma conclusão, em umas considerações finais mais justa possível, equilibrada, né? Que tenha uma certa coerência, uma certa lógica e que não deixe espaços que poderiam prejudicar a pesquisa, né? Claro que poderia colocar outros métodos, dialogar com outros métodos, poderia procurar mais fontes, né? Outros documentos, enfim, aprofundar mais nas entrevistas. No entanto, foi o que nós conseguimos e o que nós acreditamos ter sido o mais ideal para esse tipo de pesquisa. Para vocês terem uma ideia da multiplicidade de métodos, no primeiro capítulo, a gente utiliza uma pesquisa em documentos, em currículos do Instituto Federal do Pará, Campus Tucuruí, da UEPA e da UFPA, todos relacionados à educação física. Claro que a gente vem com outras bibliografias, né, relacionadas a currículo, a identidade, enfim. No segundo capítulo, a gente faz o uso da historiografia da capoeiragem brasileira, mais especificamente aqui no Pará, né, em Leal, os estudos de Leal, 2018, que é a política da capoeiragem, aqui no Pará republicano, é uma pesquisa específica, e em Vicente Salles, que foi o que iniciou a pesquisa relacionada à capoeira aqui no Pará. Nesse segundo capítulo também a gente faz uma historiografia não muito profunda da educação física no Brasil. Depois, dando continuidade no segundo capítulo, nós fizemos um estudo de caso relacionado às intervenções do sistema Confef no ensino, na cultura, ou seja, na prática da capoeira no Brasil inteiro. Então nós procuramos várias fontes, vários acontecimentos, vários casos do sistema Confef, fazendo intervenção
na capoeiragem, como foi feito, como também as capoeiristas, os capoeiristas reagiram, como resistiram, as negociações, os conflitos, enfim. E no terceiro capítulo a gente entra com a história oral, ou seja, foi feita uma entrevista gravada com 4 mestres de capoeira do Pará, que presenciaram, que vivenciaram as intervenções do sistema CONFEF-CREF aqui no Pará. Claro, nós escolhemos os que tinham mais experiência e os que vivenciaram. Esses foram os critérios para eles poderem falar como foi, o que aconteceu, a resistência, se tem alguma relação com alguns casos que aconteceram em outros estados. E nesse terceiro capítulo também a gente entrevista 4 representantes do sistema CONFEF-CREF aqui no Pará. 2 autorizaram a identidade e 2 não autorizaram. E eles foram falar sobre essas questões da intervenção, falaram se a capoeira pertence ou não ao campo de atuação profissional, exclusivo do profissional de educação física. Então, aí, nessa história oral, nesses diálogos, nós fizemos as interpretações, tanto dos mestres de capoeira, como dos representantes do CONFEF-CREF aqui no Pará. Fazemos também uma análise dos documentos relacionada à fala de cada uma. Enfim, dando continuidade para vocês entenderem melhor essa multiplicidade de métodos. No quarto e último capítulo, entra a etnografia, a pesquisa participante, onde, junto ao Malung Centro Capoeira Angola, eu vivencio de forma direta a capoeira, como ela é produzida, quem produz, os fundamentos, o canto, a filosofia de vida deles, a identidade, a construção de identidade negra. E essa etnografia, essa pesquisa participante, junto aos malungos e às malungas, faz com que nós possamos analisar melhor tanto o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. Ou seja, interliga a proposta do primeiro, do segundo e do terceiro capítulo. Por isso que, quando a gente concluiu o primeiro capítulo, fizemos o primeiro e o segundo capítulo. E o terceiro. E ficou faltando alguma coisa. E era justamente essa vivência, essa experiência etnográfica que estava faltando para a gente chegar nas considerações finais. Foi um momento extremamente complexo, um momento que, digamos assim, mais importante da pesquisa, porque é a convivência, é a construção, é entender melhor se a capoeira está além do esporte, se está além das limitações da formação de educação física, como ela é produzida, se faz parte ou não do campo de trabalho profissional dos profissionais de educação física, se é pública, se não é, se é privada, quais são as concepções dele relacionadas ao sistema CONFEF-CREF, as questões epistemológicas, as questões. Vou falar um pouco sobre o primeiro capítulo da pesquisa, que foi intitulado A Cor dos Currículos, a Capoeira na Formação do Educador Físico no Pará.
Neste primeiro capítulo, nós fizemos uma investigação de 3 instituições de ensino públicas no Pará, de forma mais específica nos currículos de educação física do Instituto Federal do Pará, campus Tucuruí, da UFPA e da UEPA. O objetivo era analisar como a capoeira estava sendo tratada, vivenciada nesses 3 currículos. O primeiro a ser analisado foi do IFPA Campus Tucuruí, né, onde eu trabalho. Lá foi a minha primeira experiência relacionada a ver como a capoeira estava sendo tratada fora na Escola Municipal Lucílio, em Goiânia do Pará. Né. Enfim, o meu primeiro impacto no currículo do Instituto Federal Pará Campus Tucuruí foi a forma e como a capoeira estava sendo tratada. Ou seja, era de uma forma muito superficial. O currículo, quando for feita a publicação, vocês vão analisar que ele é eurocêntrico. Tem a capoeira, só que a referência não diz muita coisa sobre a capoeira. Na época, quando eu cheguei, não tinha material nenhum relacionado à capoeira. E em relação a outros conteúdos, tinham diversos, né, bons, de qualidade, mas em relação à capoeira não tinha nenhum. Tinha uma caixa de som que poderia ser utilizado, mas não era específico, não era pensado, se for analisar, para a capoeira. Não tinha tabaco, não tinha berimbau, nada, nenhum desses. E ela era vivenciada no primeiro, segundo, terceiro ano, como se fosse assim, tá lá para apenas cumprir a legislação, a Lei 10.639. Então, vocês vão ver que o currículo que eu coloquei de 2016, foi o ano que eu comecei a trabalhar lá, ele é euro-estadunidense. E a capoeira está lá para cumprir a legislação. É uma análise um pouco mais direta. Na UFPA, não é diferente. Eu acredito que seja até pior. Porque na UFPA está formando professores e professoras para atuar com a educação física no Pará, no Brasil inteiro. E lá a capoeira ela não aparece, nem como optativa. Salvo engano, aparece apenas 2 referências relacionadas à capoeira. No entanto, quando vai para o conteúdo de lutas, ou ginástica, ela podia entrar como lutas, como ginástica, ou melhor ainda, ela poderia entrar como capoeira, na verdade. Ela não entra nem como conteúdo, nem como subconteúdo. Então, tá lá as referências, se o professor ou a professora quiser usar, usa, senão não usa. Na UEPA, é a mesma coisa. Ela não aparece o nome de forma direta para ser ensinado. E, saindo um pouco do tema, mas não esquecendo, que não é só a capoeira que não aparece, que não é valorizada, que não é tratada de uma forma digna. São outras manifestações negras, da cultura negra e também da cultura indígena. Por exemplo, não aparece carimbó, não aparece samba de cacete. Nós estamos falando de um currículo de educação física do estado do Pará. Por isso que, fazendo a análise, é um currículo
é um currículo eurocêntrico. A cor do currículo de educação física dessas 3 instituições é uma cor branca, excludente, que valoriza a cultura do colonizador, que valoriza, que prioriza. E o pouco que tem lá relacionado à cultura negra, indígena, relacionado à capoeira, é como se fosse para cumprir a legislação. Não leva a sério essas práticas culturais dessas 2 culturas. Dando continuidade à apresentação, vou falar do 2º capítulo, que foi denominado Projetos de Apropriação da Capoeira no Brasil, Capoeiras versus Sistema CONFEF-CREF. No primeiro tópico, nós falamos sobre a história das experiências da capoeiragem com o Estado no Pará Republicano, 1888 a 1906. Nós buscamos como fundamentos os estudos de Leal, a política da capoeiragem no Pará Republicano, 2008, e nos estudos de Vicente Salles, o negro na formação da sociedade paraense. Em ambas as obras tem uma vasta documentação historiográfica relacionada à capoeira paraense, que mostra a repressão do Estado direcionada aos capoeiras e à capoeiragem. As estratégias de repressão do Estado, a utilização da mídia local e governista para atacar e para fazer parte de uma campanha de extermínio e de perseguição e repressão. Foram utilizados termos depreciativos relacionados aos capoeiras do Pará, vadios, vagabundos, desordeiros, bêbados de profissão, entre tantos outros, induzindo a sociedade a acreditar que os capoeiras não passavam de vadios, de bêbados, de capangas políticos, entre tantos outros termos pejorativos. Essa busca incessante de extermínio dos capoeiras, ela se tornou oficial no Brasil inteiro a partir do Código Penal da República dos Estados do Brasil, que foi em 1890. Foi uma estratégia do Estado para continuar escravizando, só que de forma oficial, de forma legal. A economia estava em crise, tinha um desequilíbrio imenso devido à Lei Áurea de 1888, que proibiu o trabalho escravo, entre aspas, e logo em seguida, com a República, com o golpe, os republicanos não perderam tempo e já foram construindo estratégias de continuar explorando, continuar escravizando de forma legal, obviamente, especialmente negros e negras, descendentes de africanos, enfim. E dentro desse Código Penal tinha um tópico que era específico para vadios e capoeiras. Vadios e capoeiras estava relacionado a pessoas que não tinham moradia fixa e que não tinham um ofício, um trabalho, e não conseguiam comprovar tanto a moradia como o trabalho. E vadio e capoeira estavam interligados. Por exemplo, se praticasse capoeira, visse alguém praticando capoeira, na época capoeiragem, em algum
nas ruas, em algum local público, a polícia poderia prender, mandar para Amapá, enfim, acabar com a vadiagem, com a vadiação, com a apresentação, com a movimentação. E um dos motivos desse Código Penal era para induzir coercitivamente ou forçar com que as pessoas, principalmente os capoeiras, nesse caso mais específico, a trabalharem de uma forma quase escrava, obviamente, só que de forma legal. Principalmente os grandes empresários da borracha. E não quer dizer que não tivesse capangas políticos, tanto do Partido Republicano, que era o governo, como do Partido Democrata. Tinha capanga político de ambos os lados, os capoeiras eram capanga político de ambos os lados. Tinham alguns que não tinham moradia fixa, que não tinham trabalho, por diversos motivos. Só que a grande maioria eram trabalhadores e trabalhadoras e tinham moradia fixa, ou seja, não se enquadravam, né, nesse Código Penal especificamente vadios e capoeiras. E os republicanos, eles começaram a perseguir, atacar e procurar prender principalmente os capoeiras de oposição, ou seja, os capoeiras que eram cabo eleitorais, que eram capangas políticos dos democratas. E a mídia local foi um elemento, um mecanismo muito forte do Estado e muito forte do governo da época, ou seja, os republicanos, para induzir a sociedade a acreditar e fazer com que a polícia também se encorajasse ainda mais para prender, deportar e eliminar tanto os capoeiras como a capoeiragem. Nas duas obras, eles mostram que os capoeiras, a grande maioria dos que foram presos de oposição e foram removidos, levados para Amapá, alguns eliminados também, eram pais de família, mães de família, eram trabalhadores, tinham moradia fixa, então não se enquadrava. Foi uma manobra, uma estratégia política para continuar explorando e continuar no poder dos republicanos. Eles também tinham capoeiras que faziam parte, né, como cabo eleitoral, enfim, do partido. E a resistência, ela ocorreu. Uma delas foi a vinculação de forma efetiva, né, no foguedo do Boi-Bumbá. Os capoeiras, eles faziam parte, eram amos de boi, eram tripas de boi, por suas habilidades, né, utilizando navalhas, atividades marciais, cabeçada, rabo de arraia, porque nessa época o foguedo tinha várias tensões. Um boi encontrava outro boi, às vezes ocorriam discussões, brigas, e as habilidades dos capoeiras eram fundamentais nesses momentos. No segundo tópico do capítulo, indicadores históricos da educação física brasileira, nós procuramos mostrar a ligação e a construção da educação física com as instituições militares, higiênicas, ou seja, a saúde, a medicina, e também com outros segmentos burgueses. Né? Ela foi construída, foi sendo criada para favorecer e para contribuir com o poder e com as concepções de vida dos colonizadores, da burguesia, concepções europeias. Então, através de mídia também, da ciência, tudo interligado à construção da educação física,
Foi propagado para a população brasileira o corpo ideal, o corpo perfeito, que a educação física contribuiu com essa colaboração. Foi disseminado para as pessoas, né? Corpo burguês, um corpo branco, corpo magro, né? Limitou também as especificidades de atividades e limitações do corpo feminino e corpo masculino. Aí entra a questão do machismo, né? As questões de gênero, que é a educação física, com preconceitos também da sociedade que estava construindo ela, fez parte, né? Então, são duas manifestações, duas categorias, ou seja, a capoeira surge e é construída pelas pessoas que são exploradas, que são oprimidas, e a educação física ela se interliga às pessoas que oprimem, as instituições de poder, de controle, né, mais vinculada ao Estado. Então, nós colocamos esse segundo tópico para analisar essas convergências. Já no terceiro tópico do segundo capítulo, que é a intervenção do sistema CONFEF-CREF, ou seja, do Conselho Federal de Educação Física, dos conselhos regionais, no ensino da capoeira, foi feito estudos de casos nacionais, onde o sistema CONFEF-CREF ele procurou induzir, a partir de suas páginas oficiais, a partir de suas resoluções, né? Claro que, obviamente, o Estado permitiu, logo quando sancionou e quando facilitou e liberou a Lei 969698, que fez com que o sistema CONFEF-CREF surgisse, criou o sistema CONFEF-CREF e automaticamente liberou a sua intervenção nas práticas corporais, tanto formais como informais, e dentre essas a capoeira estava dentro. Ou seja, a capoeira e os capoeiristas foram alvos de intervenções, de intromissões do Conselho Federal de Educação Física no Brasil inteiro. O Estado deu poder para que o CONFEF-CREF pudesse cobrar o registro oficial de diversos profissionais, diversos trabalhadores, trabalhadoras, formais e não informais, e teve várias tensões entre o CONFEF e esses trabalhadores e trabalhadoras, né? No caso dos capoeiras e capoeiristas, muitos resistiram, outros resistiram de forma um pouco mais complexa, não teve passividade de ambos os lados, alguns se registraram, mas com interesses próprios também, e outros se recusaram veementemente porque o sistema CONFEF-CREF não tinha ideologia de formação, não tinha critério, não tinha conhecimento relacionado à capoeira de forma específica. Na Bahia, no Rio de Janeiro, em Brasília, em outros estados, tem fontes diversas que mostram que o sistema CONFEF ameaçou, amedrontou diversos mestres, contramestres, treinéis, trabalhadores da capoeira a se filiar ao sistema CONFEF-CREF. Caso não fizesse, iria ser preso por exercício ilegal da profissão. E muitos desses se registraram, outros resistiram. Teve também a questão da coerção, ou seja, levaram muitos capoeiristas a cursar educação física para depois se registrar, senão não poderia trabalhar com a capoeira, por causa dessa legislação e por causa de resoluções que o sistema CONFEF-CREF começou a fazer de forma interna para colonizar, para dominar as práticas culturais. Então a tensão ela ocorreu, a luta ela ocorreu, né? Os conflitos, as negociações elas ocorreram em vários estados do Brasil, e as resistências também ocorreram,
Muitos capoeiras fizeram manifestações, carreatas, foram em várias instâncias, né, legislativas, e conversaram com políticos, enfim, conversaram entre si para se proteger, buscaram estratégias diversas, se recusaram veementemente. Então, nós fizemos esse estudo de caso e realmente ocorreu a resistência, ocorreu a intervenção, ocorreu a ameaça do sistema Confef em relação a muitos capoeiristas, né, como tivesse poder de polícia, o sistema Confef ameaçando mesmo de prender, de fechar a academia, caso não se submetesse às ordens do sistema Confef-CREF. O terceiro capítulo da pesquisa foi denominado de a repercussão do sistema Confef-CREF entre os capoeiras do Pará. Nós entrevistamos 4 mestres que vivenciaram a intervenção do sistema Confef-CREF no Pará e 4 representantes do sistema Confef-CREF do Pará. As perguntas elas estavam interligadas com algumas peculiaridades para cada entrevistado. Por exemplo, em relação aos mestres, nós perguntamos se ocorreram as intervenções, né? Os 4 mestres de capoeira falaram que sim, no Pará, que foram ameaçados de prisão caso não se inscrevessem, não se registrassem no sistema Confef-CREF, né? Ameaçados formalmente por estarem trabalhando em uma área que não pertencia aos capoeiras, segundo o sistema Confef-CREF, né? Ou seja, eles seriam enquadrados como exercício ilegal da profissão. Como se a capoeira fosse uma área exclusiva do profissional de educação física, segundo a documentação do sistema Confef-CREF. E a tensão no Pará também ocorreu. Os 4 mestres, eles falam que teve diversas manifestações de resistência, reuniões contra a intromissão, contra a intervenção do sistema Confef no ensino da capoeira no Pará, abaixo-assinado, né? E o que eu achei muito interessante foi que eles tinham consciência que o sistema Confef-CREF não tinha toda essa autoridade, não tinha base, fundamento relacionado à capoeiragem, não tinha formação, não tinha ideologia de formação para os capoeiras do Pará. Mas dos 4 que eu entrevistei, 3 deles se registraram. De início você pode pensar, mas eles cederam, eles foram passivos? Pelo contrário. Os 3 que se registraram foi por questões de negociação e também por precaução. Conhecem a história da capoeira, conhecem como o Estado agiu para reprimir, para oprimir, e também por a procura de benefícios, tipo, se eles poderiam atuar em escolas, ter o título de educação física, o caso que não foi, ser conhecido como profissional de educação física e poder fazer concurso como professor de educação física. Digamos, o certificado de educação física, que não era essa a questão. Ou ter cursos relacionados à capoeira, né, relacionados à biomecânica, à fisiologia, que poderiam contribuir com a formação deles. E não aconteceu. Então, logo em seguida, eles perceberam como funcionava, o que o CREF realmente queria, prometeu, que
que realmente não aconteceu muitas das coisas, e eles queriam conhecer como funcionava, digamos assim, o adversário, o inimigo que estava querendo invadir e colonizar. E rapidamente eles deixaram de pagar anuidade para enfraquecer o sistema CONFEF-CREF. Para enfraquecer também e começaram os boicotes. Não participar, não obedecer, enfim. Falaram também que a capoeira é independente, é livre, é pública, não precisou de sistema nenhum para se consolidar, para se construir, para se transformar. E não era naquele momento que ia precisar do sistema CONFEF-CREF para ter algum respaldo, para ter alguma segurança. Foi perguntado também se os capoeiras eram leigos relacionados à capoeira, segundo, porque o sistema CONFEF na documentação eles colocam dessa forma. Eles falaram que não. Se é mestre de capoeira, se é professor de capoeira, se é contramestre de capoeira, se é treinel, tem um conhecimento específico relacionado à capoeira, então leigo capoeira não é, pelo menos relacionado à capoeira não. E que a capoeira não é um campo exclusivo dos profissionais de educação física, como o sistema CONFEF colocou e ainda tenta colocar para a sociedade. Então a entrevista foi amistosa, foi relacionada mais a esses temas, com os representantes do sistema CONFEF-CREF, os 4. As perguntas também giraram em torno disso. Foi perguntado se a capoeira era campo de atuação exclusivo dos profissionais de educação física, os 4 afirmaram que sim. Foi perguntado se os capoeiras eram leigos, os 4 responderam que sim, porque não tinha formação científica. No entanto, tem uma contradição. Ao mesmo tempo que eles disseram que os capoeiras, mestre, contramestre, treinéis, enfim, são leigos, não têm formação científica, foi perguntado se eles tinham alguma formação relacionada à capoeira no curso de educação física ou fora do curso de educação física, e nenhum disse que teve alguma disciplina específica relacionada à capoeira, nem fora do curso dele de educação física. E ao mesmo tempo de falar isso, eles também não conseguiram diferenciar uma pergunta simples sobre a capoeira. Exemplo, a diferença entre capoeira Angola e capoeira regional. Não conseguiram falar a diferença, é uma pergunta simples. No entanto, apesar de não ter formação nenhuma na capoeiragem, nem acadêmica, nem fora da academia, como relataram, eles afirmam que a capoeira é um campo exclusivo do profissional de educação física e que os capoeiras que não estão no sistema CONFEF-CREF estão atuando em um campo, em uma área que não pertence a eles. Ou seja, é um exercício legal da profissão. Então essa contradição ficou clara. Nós não temos formação nenhuma em capoeira, acadêmico ou fora da academia, não tivemos no nosso curso de educação física, só que nós temos o direito de dizer quem é qualificado, quem pode atuar na área da capoeiragem, quem pode atuar com capoeira e quem pode se registrar ou não no sistema CONFEF-CREF. O 4º capítulo, antes de falar sobre ele, quando a dissertação for defendida e publicada, eu peço que vocês leiam com muita atenção, porque é um dos momentos mais densos e complexos da pesquisa, na minha opinião. Ela foi denominada de muito além do esporte, a capoeira Angola como instrumento de educação. Esse 4º capítulo, ele foi uma parte, um momento que estava faltando na pesquisa. Eu recebi um convite do meu orientador, doutor Augusto Leal,
que também é contramestre do Malungo Centro Capoeira Angola, que a matriz fica em Feira de Santana, Bahia, sob a coordenação geral do mestre Bel, e sob responsabilidade aqui no Pará do contramestre Leal. Ele me fez o convite para participar dos treinos, observar, analisar. Eu não imaginei que poderia fazer uma etnografia e que essa vivência, essa experiência, ela poderia fazer parte, efetivamente, ser um dos momentos mais importantes da dissertação. Eu fui. E ao adentrar na pesquisa participante, na etnografia, ao observar, ao fazer, ao sentir, ao vivenciar o Malungo Centro Capoeira Angola, eu pude perceber que o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo eu só poderia entender e também os leitores só poderiam entender se tivesse o quarto capítulo. Eu só poderia chegar a umas conclusões, às considerações finais de uma forma mais equilibrada e justa, se tivesse essa vivência direta, esse fazer, esse estar lá, ver, sentir. Foi um momento importante para a pesquisa e também importante para a minha formação como capoeirista, como professor de educação física, como pessoa. Porque eu aprendi a cantar, aprendi a tocar, aprendi a jogar, eu vivenciei a cultura como um instrumento de educação. Eu tive uma visão que eu não tinha observado durante a pesquisa, nem na minha formação em educação física, nem na minha formação na educação básica, ensino fundamental, ensino médio, enfim, educação infantil. E eu pude perceber que a capoeira ela é produzida, ela é construída, ela é vivenciada fora do meio formal, fora das instituições convencionais. E de cara eu percebi que o Malungo é uma instituição educacional complexa, mas não é convencional e não tem os mesmos objetivos da educação formal convencional. Vai além. A capoeira Angola, ela vai além da percepção, da visão, da vivência de capoeira esporte. Vai além do esporte. Muito além disso. E o Malungo, essa vivência, mostrou de forma concreta que a capoeira, ela forma as pessoas, mas não de forma fragmentada, unilateral, mas de forma omnilateral. Eu pude perceber isso. E pude perceber também que a capoeira ela é uma linguagem cultural política que vem sendo, que está sendo, que pode vir a ser. Isso depende dos capoeiristas, do que eles estão fazendo, do que eles podem vir a fazer da capoeira. O Malungo também me mostrou que a capoeira ela é tudo que a boca come, como o mestre Pastinha falou. Só que ela é tudo que a boca come, desde que ela seja elementos, ferramentas, estratégias de subversão, de transformar as injustiças em algo que seja relacionado à igualdade, que proporcione a libertação, a humanização das pessoas. Eu pude vivenciar
e entender um pouco sobre o Bando da Brava, que é o que faz parte do Malungo, que é um coletivo feminista, né, que luta, que resiste e que reivindica a presença feminina, principalmente das mulheres negras na capoeira e na sociedade, como protagonista e construtora de saberes e de conhecimentos. Pude perceber também que o Malungo é uma, digamos assim, é uma contra-hegemonia, porque é um coletivo com características anarquistas, comunistas, afrocêntricas, dentro de uma sociedade eurocêntrica, capitalista, e que oprime, que controla e que faz com que as pessoas se sintam submissas e controladas pelo Estado e pelas orientações do capital. O Malungo, ele mostra que a capoeira não é um campo de intervenção exclusivo do profissional de educação física. Ele mostra que a capoeira é pública, é dos capoeiras, dos capoeiras e das capoeiristas que constroem a capoeira, mas que também os profissionais, os professores, as professoras de educação física podem ministrar aulas de capoeira. No entanto, é importante ter uma formação de capoeira. E onde vai ter essa formação de capoeira? Principalmente aqui no Pará, que a capoeira não é vivenciada, não digamos assim, não está presente de forma digna, como deveria estar nos cursos de educação física, na UEPA, na UFPA. Não está presente de forma efetiva na formação do professor de educação física, no Instituto Federal. Então, se o professor de educação física ou o profissional de educação física, enfim, quiser uma formação de capoeira, ele não vai encontrar no curso de educação física, pelo menos nas documentações que nós analisamos, as que estão publicadas aí, que é o UFPA e a UEPA, o Instituto Federal, publicou mais recentemente, que nós conseguimos encontrar. A capoeira não é tratada de forma digna e não faz parte de uma forma concreta da formação do professor de educação física. O curso de educação física não constrói identidade negra. Ele é excludente. Ele prioriza uma identidade eurocêntrica, uma identidade branca. Então o Malungo, ele mostra estratégias de resistência, né, ao sistema capitalista. Ele mostra formas de construir a capoeira, de vivenciar a capoeira de forma coletiva, construir os seus próprios instrumentos, buscam isso, construir músicas, cânticos, são compositores, são historiadores, são angoleiros e angoleiras educadores e educadoras. A capoeira Angola é um instrumento de educação, e uma educação complexa que está além do esporte e que está além dos objetivos da educação dita formal, porque não se preocupa com a formação apenas para o trabalho, com apenas para questões econômicas, mas para questões humanas, de libertação, de viver, de conviver
em comunidade, na coletividade, respeitando os fundamentos da capoeira Angola, a ancestralidade, né? Respeitando os fundamentos e os elementos e principalmente a construção da identidade negra. Isso o Malunga ele procura vivenciar e construir de forma muito intensa no projeto unilateral de capoeira Angola e de outras práticas relacionadas à capoeira Angola e à identidade negra que o Malunga está construindo e vem construindo. Então, esse momento de estar lá, de ver, de sentir, de fazer, ele me proporciona diversas interpretações, diversas concepções, análise do primeiro, do segundo e do terceiro capítulo para chegar a uma conclusão mais equilibrada e mais justa. E dizer que o conhecimento ele é construído não somente na academia, nas universidades, mas ele também é construído na comunidade, fora dos muros das instituições. E é um conhecimento complexo que tem que levar a sério, que é importante e que mostra que as pessoas, que a sociedade civil tem o poder de se libertar, tem autonomia de se governar e que tem resquícios, elementos anarquistas que podem sobreviver sem o Estado, que pode sobreviver sem orientações acadêmicas, porque também tem o seu conhecimento. Não significa dizer que esses conhecimentos eles não possam se relacionar, dialogar, mas acredito que o conhecimento acadêmico e o conhecimento popular têm um valor equivalente. Estão interligados. Exemplo, a capoeira ela não é produzida na academia. Ela não é um campo de intervenção exclusivo do profissional de educação física. Mas pode ser vivenciada na academia, pode ser estudada na academia. Como eu fiz, adentrei, busquei, aprendi muito sobre a capoeira, principalmente da capoeira Angola, algo que eu não tive a oportunidade de aprender na academia, nem na educação básica, nem no meu curso de educação física. Construir instrumento, tocar instrumento, cantar, jogar, entre tantas outros fundamentos e outras aprendizagens significativas que eu vou levar para o resto da minha vida. Em relação às considerações finais, é fato que a educação física brasileira, desde as últimas décadas do século XIX, século XX, em continuidade também na primeira década do século XXI, buscou divulgar, valorizar a cultura europeia nos seus currículos e também, fazendo isso, desvaloriza as outras culturas, cultura negra, cultura indígena, enfim, e passa para as pessoas que vivenciam, que assistem à aula, que ministram a aula, uma falsa superioridade relacionada à cultura europeia em detrimento das outras culturas. Ficou nítido também que a capoeira, nos currículos analisados, tanto no Instituto Federal Campus Tucuruí, como da UFPA e da UEPA, ela não está sendo tratada com a mesma dignidade que temas, conteúdos, subconteúdos relacionados à cultura europeia.
ou seja, futsal, basquete, handebol, esses conteúdos tradicionais da educação física. E também é notório perceber que tem uma intencionalidade nessas opções, nessas escolhas. Não é nada ingênuo. Um dos objetivos é menosprezar e tentar excluir a cultura negra e cultura indígena. E nós estamos falando de um currículo de educação física no estado do Pará. Enfim, em relação à repressão, à opressão, à busca de aniquilar, de eliminar os capoeiras e as capoeiras aqui no Pará, a parte principalmente de uma forma mais oficial das últimas décadas do século XIX, no Pará republicano, isso também ficou claro nas duas obras já citadas, Os Estudos de Leal, 2008, e de Vicente Salles, que o Estado, através da polícia, através da mídia, de ferramentas, de braços, de elementos de repressão, de controle, buscou eliminar, desqualificar, amedrontar, prender, por motivos políticos, interesses culturais, econômicos, como relatamos. Mas a resistência, ela ocorreu, e tinha uma luta e interesses de ambos os lados. Também nós procuramos mostrar e chegamos às conclusões que não era apenas um projeto de repressão, de controle, relacionados à capoeira e à capoeiragem. Foram em vários momentos. Se interligam sim, mas com objetivos e com intenções e com ferramentas diferentes para cada época. O Código Penal foi um deles, era proibido a prática da capoeiragem. Quando regularizou em 1937, salvo engano, também era uma estratégia de apropriação, só que dessa forma não ia prender ou mandar para o Amapá ou matar. Era uma forma digamos assim, de domesticar, de amansar, não, nós estamos do lado de vocês. Nesse período também teve interesse dos capoeiras e teve interesse do Estado, de quem estava dentro do Estado, controlando, buscando controlar a cultura, as pessoas, os capoeiras, enfim. Interesse novamente de ambos os lados. A questão da esportivização, do branqueamento, algo que ocorreu principalmente depois dessa legalização, depois de 1937. E no final do século XX, a partir da Lei 9696 de 98, é outro tipo de projeto que também está interligado os outros, de apropriação, de intromissão, de controle, tanto agora já da capoeira como dos capoeiristas, através do sistema CONFEF-CREF, que buscou induzir a sociedade e procurou desqualificar os capoeiras, mostrar que os profissionais de educação física registrados têm competência, qualificação e habilidade para ensinar a capoeira, e que os que não estivessem inscritos, sejam eles capoeiristas ou não tinham qualificação nenhuma e não poderia ministrar aula de capoeira, enfim, poderiam e foram ameaçados pelo sistema CONFEF-CREF em vários lugares do Brasil de prisão, de processo, para responder processo por estarem exercendo um exercício, digamos, ilegal da profissão. Segundo o sistema CONFEF-CREF, as fontes indicam isso. Indicam também que houve resistência novamente dos capoeiras, ou seja, teve interesse de ambos os lados, abaixo-assinado, vinculação,
alguns entraram no sistema Confef para buscar benefícios, né, para conhecer também como funcionava, depois saíram, teve panfletagem, teve envolvimento de capoeiristas em outros órgãos que estavam relacionados às matrizes de cultura negra, para resistir, para buscar fortalecimento, e diversos outras estratégias de resistência, de sobrevivência, de enfrentamento às estratégias de colonizar e de controlar a capoeira. No Pará, quando realizamos as entrevistas, também ficou claro que a intervenção, a intromissão, a ameaça de fechar academias, de prender quem estava atuando com a capoeira, praticando capoeira, ensinando capoeira, sem estar registrado no sistema Confef-CREF, vindo do sistema Confef-CREF através de documentação formal, né, através da sua página eletrônica. E também os capoeiras resistiram, panfletagem, reuniões, infiltração, boicote, todos esses, entre outros, são elementos de resistência, né? Ou seja, não teve passividade nenhuma aqui no Pará. Uns resistiram de forma mais, digamos assim, mais truculenta, mais dura, se recusaram, não se registraram, outros se registraram, né? Então ela ocorreu por diversas formas, diversas maneiras. E durante as entrevistas já com os representantes do sistema Confef-CREF, ficou claro que ainda buscam esse controle, essa intervenção, essa conquista, né? Segundo, por terem o conhecimento científico, segundo eles, é como se isso fosse o mais importante, está registrado no sistema Confef-CREF, e principalmente pagar a anuidade. Tem que pagar a anuidade para estar regular, enfim, ter o direito. Ao mesmo tempo que diz isso, os representantes que foram entrevistados não têm formação nenhuma na capoeira, não sabem distinguir as diferenças mínimas de capoeira Angola, capoeira regional, não tem formação fora da academia relacionada à capoeira. Então teve essa contradição. Também foi possível perceber que não sabe quem constrói, quem construiu o esforço, a luta que existiu, não sabe o processo histórico, político e cultural da construção da capoeira. Mas buscou mostrar para a sociedade que eles têm a legitimidade, têm a lei, têm a ciência, né? Segundo eles, a ciência acadêmica para esse respaldo, para ser qualificado, para ser ético, para ensinar capoeira. E desvaloriza os outros conhecimentos fora da academia. Enfim. Chegando no primeiro, segundo, terceiro capítulo, ficou o momento da etnografia, do diálogo, da vivência, da prática, de construir junto e de saber onde a capoeira é produzida, ela é praticada, ela é ensinada, que foi a vivência com os malungos e malungas do Centro de Capoeira, do Malungo Centro de Capoeira Angola, aqui no Pará, onde eu pude perceber de forma direta e efetiva que o Malungo é uma instituição educacional complexa. Tem diretor, o mestre, tem coordenador, contramestre, tem os professores e as professoras, que são os treinelas, enfim, né? Tem toda uma estrutura, tem plano de aula, parâmetros curriculares. Só que os objetivos e os princípios são diferentes da educação convencional. Pude perceber também que constrói instrumento, que compõe, que canta, que joga, que luta, que dança, tem o envolvimento do movimento, o movimento está além, e os princípios estão além do esporte, da prática, da atividade física esportiva, né, que foi um conceito que o sistema Confef-CREF
procurou e colocou para a capoeira, para dizer que faz parte dele e que é uma atividade física e esportiva. Sim, é uma atividade física, obviamente, só que não é só isso. Está de uma forma bem densa, bem distante de ser apenas isso. Então a vivência na prática, a convivência, estar junto e construir junto, me fez perceber muitas dessas, como também que o Malum Centro Capoeira Angola é uma forma de construção da identidade negra através da cultura, através da educação. Cultura e educação estão juntos se comunicando, dialogando. Então, a Capoeira Angola é um instrumento de educação fantástico, que está além do esporte, além do conceito do sistema CONFEF-CREF e além dos currículos analisados atualmente da educação física. Então, a capoeira, ela não é um campo exclusivo dos profissionais de educação física, ela é pública, e quem tem prioridade no ensino, na cultura, no processo de construção, as fontes, a história, indicam claramente, de forma concreta, que a prioridade são dos capoeiras e das capoeiristas que construíram, que estão lá, que convivem, que produziram o conhecimento, que produziram, construíram a capoeira, e que vêm fazendo isso, estão fazendo isso. Então, se for para dizer, de quem é, apesar dela ser pública, quem é que tem a prioridade? São os capoeiristas e as capoeiristas, que são os autores, os sujeitos, os construtores da capoeiragem.